Olá, o vídeo de hoje é sobre um assunto interessante. Existem esquemas mais difíceis de serem trabalhados, enquanto que existem outros esquemas mais fáceis de serem trabalhados? Existem. Todos os esquemas eles produzem algum tipo de desconforto na pessoa. Todos os esquemas, os 18 esquemas. Mas existem alguns esquemas que eles, na verdade, eles dão um ganho secundário. Eles dão um prazer. A pessoa, quando está no modo do esquema, ela sente mais prazer do que desconforto. Por exemplo, esquema de inibição social e alienação. Essa pessoa que está engajada, que está envolvida no esquema, está no modo do esquema, ela sente prazer em se isolar. Ela sente prazer em não se misturar com o povo, com as pessoas, com grupos, seja a família, seja a escola, social, o trabalho. Ela não se mistura. Ela não se sente bem fazendo parte daquele grupo social. Ela gosta de ficar sozinha. É um lobo solitário, faz tudo sozinho, faz tudo do jeito dela, sozinha. E quando ela está sozinha, quando ela está no auge, totalmente no modo do esquema, ela está se sentindo bem. Outro esquema que dá prazer, ao invés de provocar desconforto, é a busca de aprovação e reconhecimento. A pessoa se esforça para ganhar aprovação, ela busca aprovação, ela toma uma atitude, ela faz, ela se comporta de uma forma ao conseguir um resultado para buscar, para conseguir para buscar essa aprovação e esse reconhecimento. Só que quando ela recebe a aprovação e reconhecimento, ela fica inebriada com aquilo. É um ganho secundário dela. E ela fica se sentindo muito bem. Quando ela está no modo do esquema, ela se sente bem. Então, a diferença muito importante é que nos 18 esquemas, esses, por exemplo, tem o arrogo e a grandiosidade também. Arrogo e grandiosidade, a pessoa se sente empoderada, se sente poderosa, superior aos outros. Então, esse esquema dá esse conforto, dá esse prazer. O esquema talvez o mais difícil de ser trabalhado, que o que mais produz esse estado dopamínico, é o autocontrole e autodisciplina insuficiente. A pessoa, com esse esquema ativado, ela busca um prazer imediato, um prazer praticamente imediato. Então ela deixa de se engajar em situações, em atividades, em projetos, em tomar decisões, enfim. Ela deixa de se engajar em situações que vão produzir resultados de longo prazo para ela, porque ela se envolve com situações que dão prazer imediato. Por exemplo, ela tem uma entrevista para fazer hoje. Ao invés de ela se concentrar na entrevista, de repente, se um amigo liga, tem uma coisa interessante aqui para a gente fazer, ela esquece a entrevista e vai buscar esse prazer. Então, autocontrole, autodisciplina insuficiente, a pessoa ela sente todos esses esquemas eles produzem dopamina, dão prazer mais do que desconforto. E aí fica muito difícil você confrontar os clientes com esses esquemas e mostrar para ele que existem mais desvantagens do que vantagens. Racionalmente, eles sabem que existem desvantagens, que estão se prejudicando, se engajando, se identificando com os esquemas e perpetuando os esquemas, mas eles não conseguem deixar de buscar o prazer que o esquema ativado dá, porque eles são viciados naquilo. Então, uma estratégia muito importante é não cortar. Não adianta você tirar o prazer, o ganho secundário do cliente. O mais interessante, o mais inteligente é a gente elaborar um outro ganho secundário equilibrado, alternativo, adaptativo, e fazer a transição. A pessoa troca o ganho secundário que ela tem, os ganhos que ela tem, por um ou mais ganhos mais equilibrados, mais adaptativos. Aí depois sim a gente trabalha nos esquemas.
Sem isso, não adianta. Essas pessoas sabem racionalmente que ela se isolando, por exemplo, isolamento social, alienação. Ela sabe que se isolando um comportamento legal, que está limitando a vida dela, que pode estar prejudicando bastante. Ela sabe disso, racionalmente sabe. Mas inconscientemente ela se identifica com o esquema, porque dá prazer, ela se sente bem, né? Busca de aprovação e reconhecimento, a mesma coisa. A arroga e grandiosidade, a mesma coisa. Autocontrole, autodisciplina insuficiente, a mesma coisa. Eles sabem que, poxa, se eu quero fazer uma entrevista, se eu tenho que fazer uma entrevista hoje, eu não posso assumir nenhum compromisso antes de fazer a entrevista. Mas aí algo acontece de legal e aí a pessoa deixa de fazer entrevista, ou deixa de se comprometer em fazer alguma coisa, porque o prazer imediato chamou a atenção. Ela sabe que isso pode prejudicar. Poxa, podia ter feito a entrevista, podia estar numa posição legal. Ele sabe, mas não adianta. O ganho é muito forte, o prazer é muito forte. As pessoas estão viciadas, ficam viciadas nesse conforto que esses esquemas específicos produzem. Então a gente tem que criar outras alternativas, outros ganhos, né, junto com o cliente, elaborar outros ganhos alternativos, adaptativos, equilibrados e que levem ele para uma direção que você quer, uma direção oposta aos esquemas. De repente, no caso de busca de aprovação e reconhecimento, se trabalhar a autenticidade dele, trabalhar essa autenticidade, de repente fazer aquilo que ela gosta, independente da aprovação dos outros, talvez seja uma coisa maravilhosa. Convencê-lo de que fazer o que ele gosta, independente da aprovação dos outros, talvez seja a solução da vida dela. E ele sabendo que está fazendo algo para si e não para buscar a aprovação dos outros, talvez seja a coisa mais importante da vida dele. Então, ele de repente vai conseguir se identificar com isso e deixar aos poucos dessa referência externa de buscar atenção, aprovação, atenção e reconhecimento. Pode ser. De repente, no autocontrole, autodisciplina insuficiente, de repente buscar alternativas. É muito importante compor esse esquema, tá sempre uma recompensa. A pessoa aprender a buscar uma recompensa. Por exemplo, se ele se engajar, ele tem uma entrevista, e aí ele assim, eu vou fazer entrevista, então eu tenho que cumprir essa tarefa. E aí quando ele consegue, ele vai e recebe um prêmio. Ou então ele começa a criar um ritual de se recompensar quando ele se engaja nas atividades. Então, se ele tem um projeto de colégio, de escola, ele tem que estudar durante 15 dias para fazer a prova. Então, durante esses 15 dias, ele vai buscar, a cada passo que ele for dado de avanço, ele vai se recompensando. É importante fazer esse recondicionamento, no caso desse esquema. Cada esquema tem uma estratégia diferente, mas é importante que, no caso, eu dou um exemplo do autocontrole e autodisciplina insuficiente. Então, é importante que para cada esforço que ele faça, ele ganhe uma recompensa. Igual adestramento canino. Você fez uma coisa certa, fez uma coisa que está equilibrada, adaptativa, ganha uma recompensa. Ganha uma recompensa. Vai ganhando um petisco. Então, é muito importante. Não adianta fazer com que convencê-lo de que vou ficar 15 dias estudando para depois eu passar na prova e aí sim que eu vou ter minha recompensa. Ele não vai conseguir. Então, ele tem que receber recompensas ao longo do processo. E aí o terapeuta pode ajudá-lo a identificar quais são as recompensas ou ensiná-lo a reconhecer quais são as recompensas que ele pode ter ao longo do processo. Ele tem que se recompensar. Então, todos esses esquemas, isolamento social, alienação, busca de aprovação e reconhecimento, arroga e grandiosidade, autocontrole e autodisciplina insuficiente, são muito mais difíceis de serem trabalhados na terapia em função desses ganhos secundários, desse prazer dopamínico que o esquema proporciona para eles. Os outros esquemas não. Os outros esquemas, em geral, produzem
dão dor, sofrimento, ansiedade, medo, desconforto, e aí o paciente ele quer se livrar disso. Então fica mais fácil a gente trabalhar nesses esquemas. Ao passo que os esquemas que dão essa recompensa, esse ganho secundário, fica muito mais difícil. Mas é possível. Tem que ser feito com inteligência. Cada esquema tem uma estratégia e cada cliente também você tem que elaborar estratégias para oferecer esse ganho secundário alternativo para ele. Ok? Jamais cortar o ganho secundário e tentar na força de vontade. Não existe isso. Isso não funciona. Força de vontade não tem isso. Tá? A não ser que ele tenha um esquema de padrões inflexíveis. Aí pode até ser. Se tiver, vai ajudar. Mas se não tendo, não adianta que força de vontade não vai funcionar. Ok? Então, essa é a dica de hoje. Um abraço. Até o próximo vídeo.